nós estaremos trazendo um breve histórico a respeito de como que surgiu, né, o centro cirúrgico. Né? Nós sabemos que hoje nós temos um centro cirúrgico altamente automatizado, especializado, informatizado, né? E a gente sabe que para que chegássemos até aqui, houve, né, vários momentos que eu diria assim meio que negros, né, da enfermagem e também da medicina, mas enfim, hoje nós temos centros cirúrgicos super, por que não dizer top, né? Altamente organizado, instrumentalizado, tá? Então, com base em tudo que nós temos hoje, eu vou trazer um breve histórico a respeito de como que ocorreu todo esse processo de evolução, trazendo, claro, os pontos, os focos mais importantes, certo? Então, muito tempo atrás, a formação médica, ela não tinha uma base acadêmica como a gente tem hoje, bem como o curso de enfermagem, certo? Era um curso, como poderia dizer, basicamente prático, certo? Era uma educação prática, então não existia esse aprendizado de várias matérias, de anos estudando. Então, nesse período de conhecimento, de aprendizado, né, as cirurgias elas eram vistas como uma prática profana, né, e rebaixada, tendo em vista que algumas religiões proibiam, né, o estudo do corpo, eram então proibido estudar o corpo humano. Então, a classe médica se dividia basicamente em duas classes, que eram os médicos clínicos e os médicos cirurgiões, que quem desempenhava esse papel eram os chamados cirurgiões barbeiros. E aí você pode estar se perguntando, a aula é sobre medicina ou enfermagem? Nós não podemos nos esquecer que o crescimento da enfermagem vai estar também sempre atrelado ao desenvolvimento da medicina. Lembrando que nesse período de desenvolvimento da medicina e dos centros cirúrgicos, né, a enfermagem já existia sim, mas não com o nome de enfermagem. No entanto, é preciso saber que todo o treinamento que a enfermagem desenvolvia nessa época eram orientados, né, por esses médicos, tá? Então, boa parte do conhecimento que nós temos hoje foram ensinados pelos médicos, tá? Os médicos clínicos, eles eram vistos como a classe mais importante, né? Eram os médicos responsáveis pelo clero, né? Pelos reis, pelas rainhas, príncipes, pelas pessoas que tinham uma condição financeira. Já os cirurgiões barbeiros eram responsáveis pela prática cirúrgica, e essa era uma prática que não era bem reconhecida e era bem desvalorizada, tendo em vista que esse cirurgião ele tinha que estar em contato com cadáveres, ele tinha que estar em contato com gangrenas, pus, fraturas. Então, por conta disso, não era bem visto, né? Não era bem visto. Então, se dividia em duas classes, e sendo que a que tinha o maior privilégio era os médicos que tratavam unicamente da parte clínica. As cirurgias que eram realizadas pelos médicos barbeiros, elas eram realizadas de forma indistinta, certo? Ou seja, não tinha um local adequado para se realizar. Era onde desse, ali se realizava. Então, poderia ocorrer nos campos de batalha, né, nas casas dos próprios cirurgiões barbeiros, debaixo de convés dos navios de guerra, né? E lembrando que nessa época não existia nenhuma preocupação com as condições de asepsia. Agora imaginemos então que, né, o cirurgião barbeiro estava ali estudando o corpo de um cadáver, né? E de repente, simplesmente ele era chamado para realizar um parto ou também uma cirurgia, e ali com as mãos mesmo, por que não dizer suja, né, que estava em contato com aquele cadáver, ele se direcionava para realizar aquele procedimento cirúrgico ou mesmo aquele parto, né? E aqui eu abro até um parênteses para falar, né, que nesse período, né, de descobrimento, como eles não sabiam que existiam ainda bactérias, fungos, né, houve um período em que havia muita morte das puérperas, né? Então, o pós-parto, né? Então, a maioria, uma grande parte das mulheres que eram atendidas, que tinham seu parto realizado pelos esses médicos barbeiros, né? Tinham também um quantitativo maior de mortes, certo? Pelo outro lado, também nós tínhamos as parteiras que realizavam partos e que, quando ocorria alguma complicação, elas chamavam esses médicos barbeiros. E o que ocorria? Se observou que as mulheres que tinham partos com as parteiras, né, o índice de vida era maior e de infecção era menor, né? Então havia ali uma maior qualidade por parte
das parteiras do que dos cirurgiões barbeiros. E eles foram então tentar entender o que as parteiras faziam, né, de diferente deles, que as mulheres que eram atendidas por essas parteiras tinham uma taxa de sobrevida bem maior. E aí eles observaram que durante o parto, antes e após o parto, né, antes de manusear essa mulher, elas lavavam as suas mãos com água e sabão. Porque nessa época, né, era uma época inicial, então não havia ainda, tá, descoberto bactérias, fungos, tá? Por isso também existia um grande quantitativo de morte, e os processos cirúrgicos também eram cirurgias que não tinham asepsia nenhum, como eu já falei, né? Tava ali mexendo com o cadáver, ia lá fazer o parto, voltava mexendo no cadáver, e assim que acontecia. Desse princípio de descobertas, né, em que os cirurgiões barbeiros começavam a conhecer o corpo, né, eles mesmos fabricavam seus próprios instrumentais cirúrgicos, tá? Eram instrumentais cirúrgicos que nós caracterizamos como grosseiros, né? Porque hoje a gente consegue ter instrumentos cirúrgicos muito delicados, certo? Então esses instrumentais, eles eram limpos e lavados ali mesmo na ambiência da cirurgia, tá? E quando precisava fazer alguma limpeza, eles limpavam na própria roupa mesmo ali. Agora imagine, né, que está tendo uma guerra e, né, o soldado foi ferido e precisa ali fazer uma secção de uma parte do corpo, ou até mesmo uma hemostasia, né, de uma artéria, certo? Então esse cirurgião, ele pegava os próprios instrumentais ali mesmo, mal limpo, sujo, e ali mesmo ele começava a cirurgia, certo? Sem lavar a mão, sem ter a certeza de que aquele instrumental estava adequado. Enfim, era assim que funcionava, porque até o momento eles não tinham o princípio de asepsia, porque, como eu falei, ainda não se tinha o conhecimento das bactérias, certo? Então esse material, ele era mal conservado, tá? Guardados precariamente, sem preocupação com as condições de asepsia, e só a partir de 1848, tá, descobriram o que causava a mortalidade pela infecção puerperal, tá? Iniciando as lavagens das mãos e dos instrumentais em solução de cal clorada, e a partir daí a gente chama que se iniciou o que a gente caracteriza a pedra angular para o início da asepsia, que foi o exemplo que eu falei logo atrás, certo? Que foi a partir daí que se descobriu por que as mulheres que eram atendidas pelas parteiras, as puérperas, morriam menos do que as que eram cuidadas pelos médicos. Então, em 1874, Louis Pasteur, ele sugeriu que os instrumentais cirúrgicos eles fossem colocados em água fervente e passados sobre uma chama, certo? Para minimizar essa fonte de infecção. No entanto, se observou ainda o crescente número de infecções durante o pós-cirúrgico, certo? Então, em 1880, Joseph Lister, ele demonstrou através de suas pesquisas a existência de micro-organismos. Então, a partir daqui, eles conseguem observar esses micro-organismos através do microscópio, né, que foi inventado. E aí ele começa a sugerir que se coloquem os instrumentais cirúrgicos a uma fervura de 100 graus Celsius, tá? Porque anteriormente esse instrumental era fervido, vamos supor, colocava ali dentro da água, levantava a fervura, já desligava. Então não se colocava por um tempo necessário até que se acreditasse que tinha chegado a 100 graus Celsius, né? Então a partir de 1880 eles começam a fazer isso de forma a assegurar a esterilização desse material e dos artigos que seriam utilizados dentro de um processo cirúrgico. Então hoje, com a tecnologia que nós temos, né, então a asepsia desses instrumentais cirúrgicos que nós temos hoje é realizado de forma segura, né, possui qualidade efetiva através dos testes que são realizados, que servem para monitorar, né, a adequada esterilização, certo? E esses instrumentais hoje são esterilizados através do vapor de saturação por meio da autoclave, né? Através do óxido de etileno e outros métodos disponíveis no mercado que a gente vai ver em outro momento, tá? Lembrando que antigamente esse material ele era esterilizado no próprio setor de enfermagem, vamos dizer assim. Antigamente, eu não sou muito velho, mas eu acredito... você que está estudando, eu não sei bem a sua idade, né, que está vendo essa aula, mas comente aí depois aí embaixo
as suas experiências ou a sua lembrança a respeito do que eu vou falar aqui. Então eu me recordo que a seringa, né, as seringas elas eram de vidros, né, então a agulha também ela era uma agulha única, ela não era como esse quantitativo de agulha que nós temos hoje, né, a agulha 40 por 12, 25 por 7,5, 13 por 7, enfim, essa imensidão de agulhas que nós temos hoje, antigamente não existia. Então, o que ocorria na hora da realização de uma aplicação de uma injeção, né? Colocava aquela seringa que era de vidro para ferver, né, até 100 graus Celsius, né? Então, após todo o processo de secagem, se utilizava daquela agulha que também deveria estar limpa. E com o passar do tempo, né, aquela agulha ela ia perdendo o seu corte, né, o seu bisel, porque ela tinha uma ponta, né, o bisel da agulha. E quando se perdia aquele corte, o que ocorria? Eles ali meio que afiavam no esmeril, né? Eu não sei se você se recorda disso ou se viveu isso, mas era assim que funcionava, tá? As luvas eram reesterilizadas, né? Então tinha todo o processo de colocar talco, enfim. E esses instrumentais também eles eram guardados de forma não tão, como eu posso falar, correta, né? Esses materiais eles eram esterilizados ali na própria unidade e guardado ali também na própria unidade sem um cuidado de separação. Era aquele amontoado de material e não tinha aquela ideia, vamos supor, o material caiu no chão, então eles pegavam aquele material, caiu no chão e colocavam novamente ali naquele carrinho onde estava guardado, sem pensar o seguinte: será que esse saco perfurou, né? Será que não criou micro furos de forma tal que esse instrumental agora entrou em contato com o ar contaminante novamente? Então era bem precário. Então, à medida que foi se criando novos instrumentais cirúrgicos, né, que foram se modernizando os centros cirúrgicos, né, sentiu-se a necessidade de centralizar as atividades tanto de limpeza, né, que é da central de material e esterilização, e do centro cirúrgico, em um local onde ficasse mais seguro, longe do trânsito de pessoas, porque a gente sabe que o trânsito de pessoas leva micro-organismos, as mãos levam micro-organismos, tá? Então decidiram centralizar o CME e o centro cirúrgico. Então, outro motivo para que ocorresse essa centralização era para que pudesse proteger esse material também, né? Então, a gente vai aprender na aula de CME que agora a centralização desse ambiente, a gente tem o tanto de pessoas diminuído, certo? São pessoas específicas para trabalhar naquele ambiente, então a gente tem um ambiente que são divididos em áreas suja, limpa e esterilizada, né? Onde a gente vai dividir isso, né? Em uma outra aula a gente vai falar sobre isso, mas enfim, tá? O centro de material e esterilização, bem como o centro cirúrgico, né? Eles começaram a ser implantados no Brasil a partir de 1950, tá? No início, alguns materiais eles eram acondicionados nas unidades de internação, como eu já falei, eram ambientes que nem sempre eram adequados, né? E por pessoas muitas vezes sem conhecimento nenhum, tá? O manuseio era feito por qualquer pessoa, tá? Como já foi falado anteriormente. Então esse foi um breve histórico, né, para comentar que, embora hoje nós tenhamos centros cirúrgicos altamente especializados, desenvolvidos, né, capazes de realizar cirurgias desde cirurgias neurológicas, cardiológicas, tá? Porque lembrando que antigamente, né, os cirurgiões barbeiros consistiam em operar basicamente membros superiores e membros inferiores, né, braços e pernas. Eles evitavam, tá, tocar a cavidade abdominal devido ao medo e à falta de conhecimento, tá? Então eles não tinham o conhecimento necessário nem habilidades para poder interagir com esses órgãos internos, tá? Deixo aqui para que vocês vejam um filme chamado O Médico, né? Em inglês eu acho que fica The Physician. Não falo inglês, mas enfim, esse filme ele mostra um pouquinho, né, do que eu estou falando aqui, né, nessa aula e esse breve histórico, ok? Então eu gostaria muito, né, que sempre vocês somassem comigo, né? Se eu falei algo que você discorda, comenta aqui embaixo, tá? Essa é uma aula para que nós possamos aumentar o conhecimento. Então, à medida em que eu falo para vocês, eu aprendo porque eu tenho que estudar, e à medida que vocês
falam comigo, eu também aprendo. Então comenta embaixo a sua experiência ou a sua lembrança. Comente do que você lembra, né? Se você tem uma idade um pouquinho, né? Vamos dizer, se você é um pouquinho mais velho, comente aqui, porque olha outra coisa que eu me lembro aqui agora. Não precisa ser muito velho para lembrar disso. Vocês lembram da época de campanha, né, de vacinação nas escolas? Aquela vacinação que era realizada pela pistola, vocês lembram? Que fazia aquela fila de meninos e ali eles davam aquele monte de vacina sem trocar agulha. Então, aquela pistola tinha unicamente uma agulha, tá? Era uma época em que não se tinha um princípio, um conhecimento a despeito da asepsia, certo? Então comente aí alguma coisa, tá? E essa foi a aula de hoje.